Como vai vocês? Tudo bem? Estamos aqui, galera, pessoal. Como de costume, nós fazemos aí, às vezes, alguns vídeos sobre a palavra de Deus e hoje vamos conversar um pouco com vocês sobre a batalha diligente, né, da fé, a qual Judas mencionou lá no versículo 3 da sua carta, né? Judas, ele tinha uma preocupação com a defesa da fé. Então, para você que tem aí uma Bíblia na mão fácil, depois você vai consultar e você vai até a carta, né, a epístola de Judas, o versículo 3. Então ele diz assim: amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me com vocês, exortando-os a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor, Jesus Cristo. Então, Judas está ali dizendo sobre a preocupação dele de batalhar diligentemente em defesa da fé. E aí nós pensamos que existe muitos problemas hoje em relação a esse grande canteiro de obras que é chamado de mundo religioso, aonde nem sempre essas supostas obras são obras manifestas para glorificar a Deus e muito menos para honrar com o compromisso do Evangelho. Na verdade, nós temos visto muita gente até tentando fazer um Evangelho, mas muita gente tem feito um Evangelho desprovido de fundamento, Evangelho sem princípio, sem fundamento, e com isso você tem uma série de distorções, né? De aberrações, também chamado de heresias, né? Porque muitos estão fazendo por fazer, outros querem fazer para aparecer, outros para impulsionar o seu nome ou ganhar fama, né? Muitos estão fazendo para a satisfação do seu próprio ego, né? Então, Judas, a carta de Judas, ela nos leva a meditar sobre esta batalha diligente em defesa da fé, a qual o autor da carta faz menção a um grupo de pessoas dissimuladas, né, homens que se introduziram tentando desviar a verdade, e aí você vê que começa a haver uma confusão na mente de muitas pessoas. Eu penso que hoje o povo cristão, o crente, né, deveria ter fundamentado algumas coisas básicas, né, com respeito àquilo que crê, aquilo que vive e aquilo que pratica, né? A sua mente, o seu coração e as suas ações, assim como a sua fala,
tem que estar em harmonia e concordância. Então, você vê muitas vezes um evangelho por aí, um tanto como um evangelho desconexo, onde há uma boa fala, mas há também pouca prática, né? Muitos até falam, vamos praticar a palavra, né? Vamos precisar praticar a palavra, vamos pôr em prática a palavra. Mas aí não se vive o evangelho autêntico conforme se encontram nas escrituras sagradas. A nossa preocupação em apoiar totalmente, né, o texto no versículo 3 da carta de Judas é de que nós também temos o mesmo sentimento de batalhar e batalhar diligentemente em defesa da fé que uma vez foi entregue para todos os santos. Então, há um dito popular aí fora, no mundo, que diz que em terra de cego, quem tem um olho só é rei, não é? E muita gente, inclusive, já foi profetizado, já foi anunciado pelos apóstolos. Muitos se colocam como os senhores do saber, né? Os senhores do povo, né? Os senhores da igreja. Muitos líderes se entronizam na liderança de uma igreja como se realmente aquela denominação pertencesse a eles, não é? Então, eles têm esse sentimento de posse, essa necessidade incrustada na sua vida, nas suas entranhas. Nós vamos falar nos próximos dias a respeito do senhorio de Jesus Cristo, né? Nós vamos começar a compreender nessa série de mensagens. Eu quero aqui citar um manual que eu vou utilizar, que é uma literatura do pastor John Robert Stevens, a qual esse manual é intitulado Jesus Cristo é o Senhor, né? E nós vamos falar aqui em algumas lições durante as próximas semanas. Vamos fazer uma live por semana e é uma live sequencial a respeito do senhorio de Jesus Cristo. O Senhor como o Criador, o Senhor como Redentor, o Senhor como ressurreto e exaltado. Vamos falar também do Senhor triunfante sobre o reino satânico, né? Depois, na fase seguinte, nós vamos estar ministrando também a respeito do Senhor dos Senhores versus Satanás, né? O nome exaltado e a autoridade que há no nome de Jesus, né? Então, nós vamos também falar sobre seu triunfo final e o governo universal, ou seja, do milênio, o seu reino, né? O seu reino futuro. E vamos falar do nosso discipulado, da nossa dedicação, da nossa submissão à sua autoridade, da submissão familiar, da submissão ministerial à igreja e aos nossos pastores, que é uma ordem estabelecida por Deus. Então, nós cremos que a igreja continua sendo a mesma igreja, nós cremos que a igreja não mudou, como muitas pessoas aí têm até pregado que hoje nós estamos num tempo moderno, a igreja mudou. Não. Eu quero dizer para você que a igreja não mudou, meu amigo. Quem mudou foi o homem. A igreja de Cristo não mudou e não mudará. A igreja de Cristo, ela permanece a mesma igreja da qual ele a estabeleceu, ele a fundamentou em princípios e em bases que não mudam. A igreja de Cristo está ataviada como uma noiva e quando o Senhor vier para buscá-la, ele deve reconhecê-la a partir do princípio de que ele vai
reconhecê-la e identificar-se com ela. É como uma pessoa que não se vê há muito tempo e retoma e encontra com aquela pessoa e a reconhece no primeiro olhar. A igreja não mudou. Quem mudou foram os homens. Então, nós vamos falar aqui de alguns princípios e alguns fundamentos que foram abandonados pela igreja moderna. E a igreja, então, ela tem essa vocação de quando passa pela mão de um homem ou outro homem, ela corre esse problema dessas variações, dessas modificações que as pessoas fazem. Então, eu quero dizer para você, Deus não mudou. A palavra de Deus não mudou. E, portanto, a igreja de Cristo também não mudou. E nós precisamos, como cristão, ter fundamentado a nossa fé na pessoa do Senhor Jesus. E nós vamos falar do senhorio de Cristo nas próximas semanas. Hoje, eu quero só deixar para vocês aqui uma menção sobre esta batalha diligente. Eu coloquei até um texto ali em cima para encabeçar o nome desse vídeo, para você não se perder. Para quem chegou agora, uma boa noite. Nós estamos mencionando aqui o capítulo 1, a carta de Judas, o versículo 3 em diante, né? Até o versículo 3 e 4. Judas, versículo 3 e 4. Nós estamos fundamentando essa live de hoje nesse princípio de Judas, versículo 3 e 4. E eu quero deixar aqui uma sequência de posicionamentos a qual nós vamos depois defendê-los um a um, baseado nas Escrituras Sagradas. É um posicionamento que todo crente tem que ter como um manual de fé, um propósito de fé, né? Um fundamento de fé. Nisto cremos. E se cremos, nós falamos do que cremos. Nós cremos que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Então, o cristão ele tem que ter pautado e fundamentado a sua fé em verdades imutáveis. Você não pode crer em coisas e amanhã deixar de crer, principalmente se for uma doutrina fundamental. Então, nisto cremos firmemente, né? Cremos que as Sagradas Escrituras, ela é a palavra de Deus, verbalmente inspirada, e isto tem base bíblica, né? Nós vamos falar sobre isso numa outra live, só sobre esse ponto. É o primeiro ponto. Cremos que a Escritura Sagrada, ela é a palavra verbalmente inspirada por Deus. Ponto 2. Cremos que o Deus eterno é o único Deus vivo e verdadeiro. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó. E que ele se manifesta eternamente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o ponto 2, a qual nós estamos fundamentando a nossa fé. No que nós cremos? Se você perguntar para mim, no que você crê? Eu estou dizendo aqui para você. E eu vou dizer 31 pontos que são considerados fundamentos para a minha vida. Terceiro ponto. Cremos na humanidade, cremos que a humanidade está perdida e morta espiritualmente, devido ao pecado de Adão. Mas que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para nos redimir e nos dar vida eterna. Isso também está fundamentado pela palavra de Deus. Então, nós cremos no ponto 3, que a humanidade está perdida e morta espiritualmente por causa do pecado original. Mas Deus deu uma resposta a isso e resolveu esse problema. Ponto 4. Cremos que Jesus Cristo sofreu por nós e em nosso lugar,
para redimir o pecado da doença. Isso também está fundamentado. Cremos que Jesus Cristo sofreu por nós e em nosso lugar para redimir-nos do pecado e da doença, da morte. Não é? Se alguém perguntar para você no que você crê, eu estou dando aqui alguns pontos. Na verdade, eu vou falar de 31 pontos que a minha fé está fundamentada. Por que eu creio? E no que eu creio? Né? E eu falei só 4 pontos até agora. Depois você vai ter que, você que chegou agora, vai ter que assistir o vídeo. Carlitos, bendiciones. Obrigado aí pela presença de vocês que chegaram agora, meus amigos, Davi, meu sobrinho, o Theo, Luiz Silva, Pedro, Carlos Davi. Um abraço a todos. A gente está aqui conversando sobre a palavra de Deus. E eu estou aqui pontuando os fundamentos que norteiam a minha fé. Eu vou para o ponto 5 agora. 5. Eu creio que nada há em um pecador que um pecador possa fazer para se salvar, exceto crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então eu creio que ninguém pode fazer nada sozinho para se salvar. Isso é uma verdade irrefutável. Ninguém tem poder para se salvar sozinho. Porque a salvação ela é por intermédio de Jesus Cristo. Ponto 6. Cremos que arrependimento e fé em Cristo Jesus nos salvarão eternamente. Então, primeiro você se arrepende da sua velha vida e crê no unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Este é o 6º ponto. 7º ponto. Eu creio na separação do mundo de pecado e na santificação. Ou seja, eu creio que o cristão, ele se separa do mundo ou das práticas mundanas, porque separar do mundo dá a sensação que o cara vai sair do mundo, né? Na verdade, não. Nós estamos no mundo, permanecemos e até necessitamos de ter relacionamentos, de trabalho, de vida, de profissão, enfim. Nós estamos no mundo. O que eu estou dizendo é que nós fomos separados, porque separados é o verbo grego que significa santo, né? Santo é separado. Separado para uma outra forma de vida, outro estilo de vida. Então, você que diz que é cristão, você tem que procurar se separar, ou seja, mudar os seus hábitos mundanos por hábitos santos. O seu comportamento tem que se enquadrar dentro da santidade de Deus, no perfil da santidade de Deus. Tem que acompanhar as exigências de santidade que Deus impõe sobre a sua vida num processo de transformação. Então, um cristão autêntico não tem como ele estar com um pé lá e outro cá. Eu não posso ter as mesmas práticas de vida de uma pessoa que não crê, uma pessoa que não tem uma vida cristã, porque a vida cristã implica em uma transformação de dentro para fora. Então, aquele que mentia, que fazia as coisas do mal, que se drogava, que roubava, que fazia um monte de coisas, que se prostituía, essas práticas mundanas não deve mais acompanhar, e nós cremos nisto, num processo de santificação e separação do mundo, ok? O ponto 8, que eu quero ler para vocês aqui. Eu creio na experiência do batismo nas águas, em seguida a nossa conversão. Ou seja, logo após o momento que você se converte, ou seja, que você opta em seguir Jesus Cristo, o passo seguinte
é o batismo nas águas. Você deve se batizar. Eu creio nisto. Eu não posso crer que um cristão passe 2, 3, 5 anos, às vezes 10 anos de uma igreja e não definiu se batizar. O batismo, ele é a evidência do seu arrependimento. Ele é o que evidencia a renúncia da sua velha forma de vida. É a aceitação da manifestação de Cristo em você, a fim de transformá-lo. Ponto 9. Eu creio na unção ou no batismo com o Espírito Santo. Para todo cristão, para todo que nele crê, todo aquele que crê em Jesus Cristo, recebe a unção ou o dom, ou também chamado batismo no Espírito Santo. Eu creio nisso. Isso é o 9º fundamento da minha prática de fé. 10º, eu creio em andar em santidade pelo Espírito Santo. Ou seja, andar em santidade é uma ação auxiliada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo te ajuda a andar em santidade, porque o Espírito Santo te ajuda a corrigir os seus maus hábitos, ajuda a sua alma a frear os seus impulsos e os seus desejos. Todos aqueles excessos que a velha natureza cometia, pela ação do Espírito Santo, você passa a andar em santidade na presença de Deus. Então, esse aí é o 10º fundamento da minha prática de fé. Se você perguntar para mim qual é o fundamento da sua prática de fé, no que você crê, eu estou hoje aqui apresentando para você 31 pontos que são fundamentais na minha vida e na minha prática de fé. Todos esses pontos são embasados nas Escrituras Sagradas. E esses pontos têm várias passagens bíblicas, por exemplo, que a gente poderia citar, como uma delas, por exemplo, no ponto 9, creio na unção do batismo do Espírito Santo para todo aquele que crê, para o cristão. Por exemplo, eu separei uns versículos só para esse ponto. João 14, 16, 17. João 16, versículo 7. Atos 1, versículo 5. Atos 2, versículos de 1 a 4. Atos 8, versículos 17. Atos 10, versículo 44 a 46. Atos 19, versículo 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Este ponto 9, portanto, tem todas essas passagens e um pouco mais, né? Essas são algumas passagens que nós separamos para embasar somente o ponto 9. E eu vou agora para o ponto 11. Né? O ponto 11, se alguém perguntar no que eu creio em milagres e em dons sobrenaturais derramados pelo Espírito Santo sobre a igreja. Ou seja, todas essas manifestações sobrenaturais derramadas pelo Espírito Santo estão na Bíblia e são para a igreja. Portanto, são para todos nós que cremos na presença do Espírito Santo, abençoando o teu povo. A presença do Espírito Santo libera manifestações de dons sobrenaturais que são repartidos individualmente aos membros da igreja. Então, você vai conseguir compreender melhor isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, do 7 a 11. Ok? Ponto 12. Eu creio que os crentes podem ser pessoalmente ensinados, guiados, dirigidos diretamente, enriquecidos e fortalecidos pelo Espírito Santo.
e por ele ser-lhes dada a revelação do futuro. Ou seja, eu creio que cada cristão, cada um de nós, eu e você, pode ser abençoado individualmente por um dom, por uma graça, por algum tipo de manifestação específica, por uma revelação. Talvez Deus te deu algum dom que não vai dar para mim. Talvez Deus me deu o dom para mim que não vai dar a você. Eu não conheço ainda, nos meus 30 anos de evangelho, eu não ouvi dizer que tem uma pessoa que tem os 9 dons do Espírito Santo. Eu não conheço essa pessoa. Eu conheço pessoas que, hora ou outra, manifesta um dom de cura, uma outra vez manifesta um dom da palavra de sabedoria, uma outra vez ela profetiza, e aí para por aí. Né? O dom de língua, geralmente todo mundo que é batizado do Espírito Santo manifesta o dom de língua, é mais comum, mas eu não conheço essa pessoa que tem os 9 dons. Então, eu creio que cada crente pode ser pessoalmente ensinado pelo Espírito Santo. Cada um de nós pode ser inspirado com uma revelação, uma visão nova. É claro que essa pessoa estando dentro da igreja, a igreja vai assinalar como sim ou não, né? A igreja vai testificar que aquele irmão é uma bênção ou não, né? Então, quando é de Deus, a bênção, quando ela é de Deus, quando o dom é de Deus, quando o sinal, o prodígio ou o carisma, né, o dom ministrado vem de Deus, toda a igreja é abençoada, então toda a igreja testifica que aquilo é de Deus. Ponto 13, aliás. Se alguém me perguntar onde a sua fé está embasada, eu vou dizer assim: eu creio que o Espírito Santo produz fruto divino em nossas vidas. Está aí um ponto, talvez, que é desses pontos todos que eu estou dizendo aqui, esse é um dos pontos que mais pode dar algum debate no sentido de é mais difícil, porque esse tema aqui ele é muito abrangente, né? Eu creio que o Espírito Santo produz fruto na minha e na sua vida. Ou seja, o fruto do Espírito Santo nada mais é do que a evidência de que nós estamos sendo transformados. Então, a vida de um cristão, ela é pautada pela evidência. Existe uma evidência clara de que Deus está em você. Existe uma evidência clara de que o Espírito Santo se manifesta em você. O seu caráter é transformado. A sua vida é transformada. As suas atitudes são transformadas. Os seus hábitos, os seus costumes vão sendo santificados e transformados e vão sendo bênção para as pessoas que estão à sua volta. Então, este ponto que o Espírito Santo produz o fruto divino em nossas vidas, Gálatas 5, de 22 e 23, é o fruto do Espírito. Nada mais do que a evidência espiritual de que você é uma nova vida em Cristo Jesus. Aí não precisa você falar, aí não precisa você declarar, não precisa você explicar para ninguém ou tentar convencer ninguém. Quando você manifesta o fruto do Espírito, então essa evidência se torna clara para todas as pessoas que estão à sua volta. O fruto, então, você pode ter ele como uma prova, uma evidência. Essa é a evidência de que realmente você é uma nova pessoa, ok? 14º ponto. Para quem chegou agora, muito boa noite. Eu estou aqui compartilhando com vocês 31 pontos de questionamento. Se alguém me perguntar no que a sua fé está baseada,
para seguir Jesus, para continuar na igreja, para continuar crendo, eu separei 31 pontos que são os fundamentos da minha fé. Claro que deve ter muito mais, mas esses 31 pontos que eu citei, todos embasados nas Escrituras Sagradas, são como respostas às perguntas de um dia, se alguém quiser discutir comigo sobre esses temas. Eu tenho certeza, porque eu creio em cada um desses pontos. 14º ponto. Eu creio que nós estamos, que nós mesmos, eu creio nos ministérios, nós mesmos somos os ministérios que a igreja, que existe na igreja. Ou seja, eu creio que Deus distribuiu os ministérios para nós, para mim e para você. Eu creio nos mesmos ministérios que existem na igreja primitiva, porque essa palavra primitiva é uma coisa criada pelos homens, entendeu? Não existe igreja primitiva, igreja moderna. Existe igreja, e a igreja ela começou, ela vai terminar do jeito que ela começou. Os fundamentos postos no início são os mesmos fundamentos exigidos para ela chegar no seu objetivo final. Como eu disse agora há pouco, a igreja não mudou, a igreja nunca vai mudar. Quem muda são os homens. Os homens mudam e muda até a igreja se deixar. Entendeu? Então, a igreja de Jesus não muda, porque a igreja de Jesus ela é a noiva dele. Quando ele vier, ele vai recuperá-la, ele vai resgatá-la, mas a partir de reconhecê-la do mesmo jeito que ele a deixou. A igreja de Jesus não muda, então eu creio nos mesmos ministérios atuantes hoje na igreja, do mesmo modo como Jesus estabeleceu lá no início da igreja. Ok? 15º ponto. Eu creio nas palavras proféticas durante o culto. Nas palavras proféticas, né? As profecias ou palavras proféticas durante o culto. Porque a palavra diz que uma igreja que não há profecia, o povo se corrompe, não é? Então, eu creio nas profecias ou nas declarações proféticas durante o culto. 16º. Eu creio que um crente pode receber, por comunicação ou por imposição de mãos, de outros crentes que sejam qualificados e ungidos para ministrar dessa forma. Então, eu creio que eu e você podemos impor as mãos e ministrar em alguém e também receber a ministração de alguém por imposição de mãos. Esta é uma prática bíblica muito evidente, principalmente durante Atos dos Apóstolos. E essa é uma prática que a igreja dita moderna também abandonou e descartou. A igreja moderna tem compromisso com a sua própria agenda, não é? A igreja moderna, ela não está muito interessada em viver os princípios e os fundamentos dos apóstolos. A igreja moderna, ela quer viver sob o controle de si, de uma forma independente das escrituras. Tem as escrituras, mas não caminha e nem aplica os fundamentos e os princípios no dia a dia da prática, do governo, da administração, da ordem nos cultos, do direcionamento dos obreiros. A Bíblia é uma alegoria para algumas igrejas, não é verdade? O que acontece é que a Bíblia, ela existe, ela está na mão de todo mundo, tem gente que tem 10 Bíblias em casa, tem pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa, mas trazer as Escrituras com revelação para uma prática dentro de um princípio que os apóstolos aplicaram lá atrás, ou seja, os fundamentos de fé, né? O partir do pão, a imposição de mãos, a ordenação de obreiros, a direção de culto, tudo isso está nas Escrituras. Aí alguém pega e diz, mas a igreja de hoje mudou. Que pena. Que pena que você pensa assim. Mas eu creio que a igreja
de Jesus Cristo não mudou. Talvez a igreja que você se encontre mudou, mas a igreja de Jesus não mudou. Quem mudou foi o homem, ok? Vamos para mais um ponto aqui. O 17º ponto. Eu creio na ordem e na organização da igreja conforme o Novo Testamento e na autoridade do presbitério local e na autoridade da mesa diaconato, do diaconato local. Ou seja, você não vai encontrar nas Escrituras, pelo menos na minha Bíblia não tem isso, se na tua tiver, me ajuda aí. Você não vai encontrar Paulo ou nenhuma carta escrita, você não vai encontrar nenhum dessas cartas no Novo Testamento sendo enviadas para nenhum pastor. Você vai encontrar as cartas sendo enviadas à igreja ou aos presbíteros. O presbitério local é a autoridade da igreja de acordo com a Bíblia. De acordo com a igreja moderna, isso mudou, não é? Mas de acordo com a Bíblia, a autoridade da igreja é um presbitério formado por uma equipe de obreiros qualificados e chamados, estabelecidos e ungidos para dirigir aquela igreja. Então, o governo ele é um colegiado, é um conselho pastoral, né? É uma equipe plural, de modos que a carga é distribuída sobre todos para que não pese para ninguém. E as direções e as diligências a serem tomadas são definidas em concílio, assim como era na igreja dita primitiva. Na igreja do Novo Testamento, as coisas eram decididas em reunião e não através de uma única pessoa. Nós cremos nisto, tá? O ponto 19. Creio no ministério profético. Igrejas que têm uma visão e uma vocação profética para trazer verdades e um direcionamento inspirador para muitas outras igrejas. Isso tem acontecido muito nos dias de hoje. Ponto 20. Creio na restauração da igreja nos últimos dias. Esse ponto é um ponto também bastante profundo, porque ele trata de uma visão que pouca gente conhece. A igreja, como muita gente diz, a igreja mudou. Sim, a igreja pode até ter sofrido algumas modificações, mas o que precisa ser claro e evidente é de que muitas dessas modificações não se trata da vontade de Deus, e sim do desvio de conduta de lideranças de muitos anos para cá, não é? Então, na verdade, a igreja tem tomado rumos que têm tirado a igreja dos princípios. Você vai encontrar, por exemplo, lá nas cartas de Apocalipse, para quem tem um pouco de lembrança e habilidade, você vai encontrar a carta de Éfeso ele dizendo assim: lembra-te, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras e ao primeiro amor, né? Então, volta ao princípio, você vai encontrar este fundamento, ou seja, esse princípio de restauração, buscando trazer, Deus chamando a igreja para voltar às práticas da primeira obra. Esse processo se chama restauração. Isso foi profetizado em Joel, isto foi mencionado por Pedro no Atos dos Apóstolos, capítulo 3, 19 em diante. Isso foi falado em Isaías 58, 12, Isaías 61, 4, Joel 2, do 23 até o 28, e Tiago 5, do 7 e 8. Você vai encontrar inúmeras passagens, além das passagens de Apocalipse e Atos dos Apóstolos, você vai encontrar inúmeras passagens que chamam a igreja para retomar o brilho que perdeu, para retomar a prática e os princípios das primeiras obras. Esse processo se chama
restauração, ok? Então, não se trata de reforma. Reforma é diferente de restauração, não é? Quando você pega um prédio antigo aí, que é tombado pelo patrimônio histórico, um prédio, sei lá, de 300 anos atrás, 200 anos atrás, aí o governo investe um dinheiro e chama lá os restauradores. O que eles vão fazer com aquele prédio? Eles vão restaurar, vão devolver aquele prédio as mesmas características de quando ele foi construído. Olha aí que legal. E essa palavra restauração de todas as coisas aparece na Bíblia e pouca gente percebe a utilidade dela, né? A necessidade da gente ter que lidar e mergulhar no entendimento do que vem a ser essa restauração. E Deus está cobrando da liderança de hoje um direcionamento que leve a igreja à prática das primeiras obras. Esse processo se chama restauração da igreja. E eu creio nisto, ok? O ponto 21. Eu creio em adoração e louvor reverente ao Senhor. O que significa dizer isso? Significa dizer que louvor não se barganha, louvor não se manipula e louvor não se utiliza para massagear ego de ninguém da plateia. Louvor é exclusivamente para Deus. Adoração é reverente para Deus. Então, eu creio que no culto, a ministração de louvor, ela sem nenhum tipo de barganha, ela deve ser canalizada, direcionada para Deus. Então, a musicalidade da igreja, ela tem que ser cristocêntrica, ela tem que falar das maravilhas, das obras, dos muitos feitos, da grandeza, da santidade, da beleza, da imutabilidade, ela tem que falar dos princípios de Deus e dos atributos divinos. A adoração e o louvor, ela é reverente ao Senhor. Ela não é para o homem, ela não é para mandar recado, ela não é para bajular, ela não é para fazer promessa para ninguém e nem para fazer ninguém chorar. O louvor é para Deus, é nisso que eu creio. Eu creio na fiel assistência aos cultos da igreja local, especialmente nessa época, né? Então, os cultos, ele tem que ter o processo assistencial. A equipe de obreiros tem que estar atenta a quem chega na igreja e as pessoas precisam ser servidas, as pessoas precisam ser amparadas, as pessoas precisam ser orientadas. É como uma triagem, né? A igreja precisa assistir as pessoas, né? Não é a administração do culto, mas a equipe de obreiros tem que estar preparada para dar encaminhamento às pessoas. Eu creio nisto. Né? O ponto 23. Eu creio em uma relação espiritual de um ministério de um para com os outros, ou seja, eu creio que nós, homens e mulheres de Deus, temos que desenvolver uma unidade no espírito, né? Uma relação espiritual. E isso só é possível quando nós temos comunhão. Comunhão é entrosamento, é participação, aproximação, é produção de amizade, produção de sentimento e de vínculos. Somente quando irmãos criam vínculos uns com os outros, é que é selado uma unidade no espírito e as pessoas passam a ser recebidos na vida uns dos outros. Sem comunhão, sem uma participação, sem relacionamento, não há vida espiritual no sentido de relacionamento de uns para com os outros. Nós temos relacionamento formal. O relacionamento formal é aquele: eu chego no culto, boa noite, paz do Senhor, dou a mão para o irmão e vou embora.
Passa uma semana, no outro final de semana, oi, boa noite, paz do Senhor, dou a mão para o meu irmão e vou embora. Passo outro final de semana e de boa noite em boa noite eu vou desenvolvendo um hábito formal de cumprimentar as pessoas, mas eu não tenho nenhum dispositivo dentro do corpo de Cristo que me permita desenvolver unidade. Por quê? Porque comunhão é muito mais do que estar no horário do culto e de cumprimentar o irmão com a paz do Senhor. Comunhão é ter acesso à vida, comunhão é sentar para comer, comunhão é desenvolver amizade, é desenvolver relacionamento, é aproximação, é construção de vínculos. E é daí que nasce unidade espiritual. Quando você desvenda quem eu sou, ou seja, é revelado no seu coração quem eu sou espiritualmente, e eu passo a conhecer quem você é espiritualmente. Então, eu creio em uma relação espiritual de uns para com os outros. Eu creio nisto. Eu creio em variados ministérios dentro da igreja local. Eu creio nisto. Eu creio que dentro de uma igreja local há diversidades ministeriais, assim como há diversidade de dons. Há inúmeros dons espirituais, onde as pessoas desenvolvem e são uma bênção dentro da igreja. Assim como ministerialmente, há também diversidade de dons. E alguns ministérios dentro da igreja, eles não aparecem muito, mas são de extrema importância. Tem alguns irmãos na igreja que não prega, não canta, não faz, mas ele administra a igreja. Ele é um dom, ele tem um ministério de administração, é um dom ministerial para administrar a obra de Deus. Esse dom é fundamental, é de extrema importância. Não aparece muito. Aquela pessoa não é uma pessoa de estar na frente, né? É uma pessoa que está ali nos bastidores. Eu creio, por exemplo, em dons ministeriais de pessoas que têm um bom tato para lidar com a juventude, com as crianças, com os músicos, enfim, há diversidade de dons ministeriais. Eu creio nisso. O ponto 25, eu creio na evangelização do mundo inteiro. O corpo de Cristo tem um legado que é propagar a mensagem de Cristo por toda a terra. E esse legado foi dado aos cristãos, à igreja, e nós temos a participação direta e o comprometimento direto com este projeto. Eu creio na evangelização do mundo inteiro. Eu creio nisso. E para terminar, nós temos aqui mais 5 pontos, que nós vamos passar bem rápido para você que está acompanhando aqui item por item. Creio que nesses últimos dias Jesus se manifestará em uma visitação espiritual ao seu povo. Eu creio nisso. A parousia de Cristo, que é o Phaneroo, vai acontecer para pequenos grupos. Jesus, antes de uma manifestação mundial ou para a igreja, ele vai se manifestar para grupos. Eu creio nisso. Creio que depois desta vida há um lugar preparado aos que são salvos e um lugar também de punição para os que estão perdidos. Eu creio nisso. Então, eu creio que há céu e há o inferno. Eu creio que há reino e há não reino. Que há aqueles que entram no reino e aqueles que não entram no reino. Assim como há um reino eterno para os que estão em Cristo Jesus, há uma morte para aqueles que não estão em Cristo Jesus. Então, eu creio também que há uma vida eterna após esta daqui. Eu creio nisso. Né? Eu creio que o reino de Deus, por fim, prevalecerá sobre todos os reinos desse mundo, conforme está em Apocalipse, no
no capítulo 20, de 1 a 6, né? Eu creio nisso, que o reino de Cristo se manifestará e se sobressairá sobre todos os reinos desse mundo. Eu creio nisso. Eu creio que a chave para o poder de Deus em nossas vidas é a oração e esperar, meditando na palavra do Senhor. Eu creio que a chave para o poder de Deus em nossas vidas é a oração. Sem oração você não vai a lugar nenhum, meu irmão. Sem oração você pode ter 1000 ideias, pode ser uma pessoa até hiperativa, né? Que não sabe ficar quieto, tem energia para dar e sobrar, tem muitas ideias, tem muitos projetos, muitos sonhos, mas se você não parar para ficar quietinho alguns minutos meditando, se você não parar um pouquinho para orar, você não vai muito longe. Eu creio nisso, que a chave para o poder de Deus para as nossas vidas é a oração. Eu creio na soberania e no domínio de Jesus Cristo sobre o cristão, individualmente, e sobre a igreja local, e na nossa submissão a Ele. Eu creio que Jesus Cristo é o cabeça do homem individualmente, do homem, quando eu digo, é o homem no sentido geral da humanidade, né? Eu creio que Cristo é o cabeça da igreja também. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. E nós devemos submissão a Ele. Eu creio nisto. E creio que há verdades que ainda estão por ser reveladas pelo Espírito Santo e que vão ser liberadas em nossos corações. Eu creio que nem tudo o povo de Deus sabe ainda. Não existe nenhum teólogo cheio de todo saber. Não existe nenhum crente dono da verdade. E eu não acredito que nós já saibamos tudo. Eu acredito que ainda tem coisas para ser reveladas aos santos. Eu creio nisso. Então, eu queria agradecer aí a presença de todos que deram mesmo uma passadinha de leve. E nós estamos fechando por aqui. E convido você a vir em breve. Vamos iniciar uma série de mensagens retiradas de um manual do pastor John Robert Stevens a respeito do senhorio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. Nós vamos falar sobre isso nas próximas lições, nas próximos encontros que nós fizermos. Ok? Que Deus abençoe você. Fiquem todos com Deus. Espero que esse vídeo possa edificar a sua vida e tire um tempinho para meditar nisso. Nas próximas lives, nós vamos estar dando fundamentos bíblicos para esses 30 pontos que foram falados hoje, no que eu creio. Ok? Deus abençoe e fiquem com Deus.